Gente, é uma alegria estarmos nessa quarta profética especial. Especial porque hoje nós consagramos os homens que estão sendo enviados para servir no cursilho masculino. Especial porque sempre que nos reunimos é motivo de louvor, de júbilo. E também porque hoje nós estaremos lançando um livro que nós queremos que alcance toda a membresia da Igreja Anglicana no Brasil, contando um pouco da nossa história, da nossa teologia, da nossa doutrina, do nosso jeito de ser. Hoje, então, oficialmente, nós estamos lançando o livro Anglicanismo, uma herança viva para o século XXI. Sempre que alguém pergunta, que igreja é essa? Aqui está a resposta. Por que nessa igreja o pastor usa essa gola de padre? Aqui está a resposta. Por que na nossa igreja nós temos um altar? Por que essas cores litúrgicas? Por que nós somos como somos? Por que a gente batiza criança? Então isso e muito mais, está toda a explicação aqui no lançamento desse livro, que hoje então oficialmente nós esperamos que chegue em suas mãos. Eu conto um pouco também da minha história e eu espero que esse livro seja um instrumento de bênção na sua vida. Foi o Thomas Cranmer quem disse: a verdadeira igreja é aquela onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, os sacramentos são devidamente administrados e Cristo é verdadeiramente adorado. Sim, a nossa igreja tem esse importante tripé, a palavra de Deus, aonde nela está contida todas as coisas para a salvação, aonde os sacramentos eles são administrados e nós entendemos a importância da presença de Cristo em tudo isso. É na pregação da palavra, é na administração do sacramento. E por que nós somos uma igreja sacramental, quando a grande maioria das igrejas evangélicas são memorialistas? Então tudo isso a gente trata um pouco aí nesse livro. O Thomas Cranmer, ele foi exatamente o primeiro arcebispo de Cantuária. Ele foi o teólogo em que realmente pegou assim e disse: vamos organizar a teologia dessa igreja na Inglaterra. Isso no século XVI, quando estava acontecendo tantos escândalos em vários lugares da Alemanha, graças à imposição da igreja tirana até então, com simonia, indulgência, iconoclastia e tantas outras coisas. O fato é que a gente vive em um tempo de pressa, a gente vive num tempo de muita superficialidade, a gente acaba esquecendo daquilo que realmente é importante na vida cristã. E muitos cristãos não conhecem suas raízes, não conhecem a sua história. E muitas vezes, por desconhecer a história, acaba repetindo os mesmos erros. Porque quando nós conhecemos a nossa história, nós somos pautados em verdades e experiência, e a gente não precisa ter que repetir os erros de outrora. Então hoje eu quero compartilhar com você que raízes são essas, que muitos cristãos acabam ficando vulneráveis e no primeiro vento e sopro de doutrina, acaba sendo arrancado como uma árvore cujas doutrinas são tão rasas e suas raízes são rompidas. Hoje eu quero te convidar a voltar ao que nós chamamos de veredas antigas. Não como algo ultrapassado, mas como uma herança viva, que nos impulsiona para uma missão no presente e que também é profética. E é com essa convicção que hoje, no final dessa celebração, nós estaremos então inaugurando oficialmente nossa Praça Comunhão lá fora, com gratidão no coração, por todos aqueles que colaboraram para que esse espaço tão precioso de koinonia, de comunhão, pudesse acontecer. E na ocasião eu vou estar fazendo dedicatória desse livro, que eu espero que abençoe você. Então hoje eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é uma herança viva, uma missão presente. Mas antes, vamos orar? Pai, eu creio que o Senhor tem uma herança para todos nós. E nessa herança está inclusa uma missão. Então aqui eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Nesse dia em que nós empoderamos, oramos e consagramos os homens que estão sendo enviados para o cursilho, onde nós entendemos como teus filhos e filhas, como discípulos de Cristo, nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu te peço, com esse nosso gostinho anglicano de ser, nos ensina, Senhor, a desfrutar dessa herança viva, numa missão presente, em nome de Jesus. Amém.
Então eu quero compartilhar algumas lições práticas e eu espero que abençoe muito você. A primeira delas é que existe um chamado profético para nós voltarmos às fontes. Escuta isso aqui. Tem muitas pessoas que, por esquecerem a sua história, não tem mais onde abastecer. Não tem mais aonde buscar. Vem o burnout, o cansaço, a depressão, a tristeza, a desilusão. E acaba então desistindo e não quer mais continuar. Porque não tem mais forças para continuar. O fato é que a reforma que aconteceu no século XVI não foi uma revolta. Foi um retorno à fé apostólica. Escuta isso aqui. A igreja cristã que começou com Jesus e com seus discípulos e que eles foram por Samaria, Judeia e até os confins da terra, essa igreja em um dado momento, ela começou a se desviar na história. E por causa disso ela começou a fazer algumas práticas que eram erradas de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas chegavam lá e diziam, eu quero muito o céu, eu quero ser salvo, eu quero passar a eternidade com Jesus. Então o que é que a igreja estava fazendo? Você paga um valor à igreja e nós lhe damos um certificado de salvação celestial. O nome disso é indulgência, onde você compra a salvação. O pior é que tinha gente que chegava e dizia, o meu familiar morreu, eu não sei se ele foi para o céu, se ele foi para o inferno. A igreja dizia, você paga um valor e a gente garante que a gente tira o seu familiar do purgatório e ele pega o beco direto para o céu. Que absurdo! Porque biblicamente isso é incoerente. A palavra de Deus nos diz, depois da morte, sexo e o juízo. A palavra de Deus nos diz que cabe ao homem a decisão, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então foi o que aconteceu, perdeu-se a fonte, perdeu-se a história, e o Senhor está nos chamando a voltar a essa fonte, na palavra de Deus. É um chamado profético, guiado pelo Espírito Santo, voltar à essência, para viver o presente com poder e relevância. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia Sagrada nos diz em Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, assim diz o Senhor, receba essa palavra na sua vida, ponde-vos à margem do caminho e olhai, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por que essa agonia? Sabe por que esse cansaço? Sabe por que essa perturbação? Porque você não se colocou à margem, não observou e não viu qual é essa vereda antiga que está alicerçada na palavra. Mas hoje o Senhor te convida, vem cá para o lado de fora, dá uma observada e vê quanta coisa você tem repetido igual a papagaio. Quantas vezes você não está balançando a cabeça igual uma lagartixa, porque alguém disse, porque determinado segmento evangélico fala, e existe uma tirania muito forte. Você liga a televisão de madrugada em algumas igrejas e é um absurdo. É rosa ungida, é sal grosso, é um óleo, é uma peça de veste. Um dia desse eu recebi um vídeo, a pessoa mandando, dizendo que o pastor ia fazer uma consagração total da família. E aí ele precisava orar por aquela que tinha o poder de edificar e de destruir o lar, que eram as mulheres. E nesse culto privado, em que o pastor fez, com apenas 7 mulheres, que era o número da perfeição, lá no culto ele dizia, se você quer a consagração total, então você precisa tirar toda a sua roupa. Sangue do Cordeiro, que é isso, gente? O nome disso é orgia, o nome disso é safadeza. E fica querendo colocar palavra, número e etc. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja histórica. A gente não é uma igreja de fundo de quintal. A gente não é uma igreja que se deixa levar por essas doutrinas esdrúxulas, tronchas, que muitas vezes têm sido pregado lá fora. Vamos voltar para a fonte, a palavra de Deus. Ela é o nosso alicerce, é a palavra.
É por isso que um bom anglicano, quando alguém chega com lorota gospel, com esses jargões evangeliqueis, chega com esse moído, um bom anglicano, ele vai na palavra e ele mostra a sua fundamentação. Ei, para cima de mim? Não, porque eu tenho a palavra. É igual um crente bereano, Atos capítulo de número 17. Jeremias convida o povo a olhar para o passado, para o bom e eterno ensino. E como anglicanos nós não criamos algo novo, a gente não cria algo do zero, a gente apenas volta à fonte da fé cristã, a escritura, a tradição, a razão, e a gente caminha de forma profética. Segundo lugar, uma espiritualidade sacramental. Escute isso aqui, nós somos sim sacramentais, e a gente não tem vergonha nenhuma disso. Nós cremos, por exemplo, que a ceia do Senhor, a Eucaristia, não é um lanchinho ritualístico religioso. Não é um creme crack com suquinho de uva Tang, que a gente vai servir ali só simbolizando o corpo de Cristo. Não, isso aqui não é simbolizando não, gente. Isso aqui é vivendo o corpo. E a gente aqui não dá em memória não, a gente dá porque a gente crê na presença de Cristo, na Eucaristia. Nós somos uma igreja sacramental. É por isso que os elementos são consagrados. Na epiclese, a gente consagra os elementos, os bispos e os presbíteros. É por isso que quando a pessoa ela não é ordenada, ela pode administrar se os elementos tiverem sido consagrados. Então, aquele pão que você coma, obreia, como quiser chamar, algumas pessoas chamam de hóstia. Aqui não é hóstia, gente, aqui é um pão asmo, aqui é um pão sem fermento. A palavra hóstia significa sacrifício de Cristo. Então, algumas pessoas usaram o nome hóstia para facilitar e dizer, isso aqui é o sacrifício de Cristo. Mas aquilo não é hóstia, aquilo é pão, aquilo é um pão asmo, aquilo é um pão sem fermento, aquilo é o corpo de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o pão da vida, é o banquete do céu. Eu posso ouvir um amém, amém, amém? É sobre isso. Ah, por que a gente não serve aqueles copinhos? Aí pode servir, não tem problema nenhum. Só que aqueles copinhos é meio bandejão, sabe? Aqueles copinhos é meio assim, é um negócio meio no atacado. Aqui é personalizado, aqui é personal trainer, aqui é intuição, aqui é palavra de conhecimento, aqui é liberação de poder, aqui é abençoando. Agora o problema é que existe uma discriminação anticatólica. Ah, isso aqui é católico. Ah, isso aqui é católico. Ah, isso aqui é católico. Que moído da bexiga, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer um negócio aqui. E por favor, feche a porta, deixa ninguém sair depois que eu disser isso. Nós somos católicos. Deixa ninguém sair. A gente não é romano. A gente é anglicano. Os batistas são católicos? São também. Porque a palavra católico significa aquele que está pronto a pregoar o evangelho nos 4 cantos da terra. Católico é universal, só não é no reino de Deus, mas é universal. É mundial, não é do poder de Deus, mas é mundial. É internacional, não é da graça de R.R. Soares, mas é internacional. Nós somos essa igreja em 165 países, 85 milhões de anglicanos. Nós estamos espalhados nos 4 cantos dessa terra. O fato é que nós somos sim católicos, não romanos, anglicanos. E não temos problema nenhum com isso. Porque nós somos sacramentais. Eu fui domingo passado pregar numa igreja, lá em Santa Cruz de Capibaribe. E quando eu cheguei lá, eu disse, gente, hoje nós teremos a Eucaristia. E eu só quero dizer uma coisa. Vocês não vão participar de um rito. Vocês vão ver algo sobrenatural, porque hoje é domingo de Pentecostes. E o sacramento será compartilhado, com graça e com amor. Gente, foi um mover sobrenatural. Eu só disse uma coisa, eu disse, Espírito Santo, quando eu estiver entregando a ceia, só me dá palavra de conhecimento. Eu quero que o Senhor fale comigo assim, ó, cocada de coco, de coqueiro, da prata, de coqueirinho. E gente, eu saí liberando palavras através da Eucaristia. Tinha uma pessoa lá que quando ela se aproximou, eu disse, eu sei que o laudo que você recebeu terça-feira passado é desanimador, mas eu quero te dizer que hoje o céu está trazendo um novo laudo para você. A mulher começou a chorar. E ela perguntou, quem lhe falou desse meu laudo? Nem o meu pastor estava sabendo. Eu disse, foi o Espírito Santo. Relaxe, tome e receba a cura. É nesse modelo.
Depois do culto, ela ainda vê açúcar no meu juízo. Mas quem foi que ele disse? Como é que o senhor ficou sabendo? Eu disse, minha filha, o mais importante não é como eu sei, porque foi o Espírito Santo, como eu já lhe disse. O mais importante é se você recebeu a cura em nome de Jesus. Vocês acreditam? Na segunda-feira ela mandou mensagem para mim. Olha, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei quem foi que lhe contou. Eu digo, valei-me no Senhor Jesus Cristo. Ela disse, mas eu fui curada. Fui no médico, fiz o exame e estou curada. Agora a minha pergunta é... Fui eu que curei? Claro que não, gente. Foi o Senhor e Ele usou a instrumentalidade de um sacramento para compartilhar e abençoar. Porque Cristo está presente na Eucaristia. Existe uma presença real. O pão não é Jesus. Porque Jesus não é o pão, mas Jesus está no pão. Quantos tomaram posse dessa palavra? É sobre isso, gente. É sobre uma presença espiritual. É a gente entender que a nossa espiritualidade é baseada nisso. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês aqui Atos capítulo 3. Eu vou ler só o versículo, assim um pouquinho do 1 até o 6, para poder ilustrar melhor o que eu estou falando. Pedro e João subiam ao templo, à hora da oração, a nona, e era levado um homem coxo de nascença. Este, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que é que eu vejo nesse texto? Nesse texto de Atos eu vejo algumas lições. Primeiro, Pedro e João, eles estavam indo ao templo orar. Presta atenção. Jesus já havia morrido, ele já havia ressuscitado, o Pentecostes já havia acontecido. E após a descida do Espírito Santo, os discípulos não ficaram de bobeira. Foi o que eles fizeram? Eles voltaram a ter uma rotina ordinária, como um bom cristão. Mesmo após tudo que aconteceu, eles tinham uma vida litúrgica, eles tinham uma vida comunitária, eles tinham uma vida eclesiástica, eles tinham uma vida de oração, de visita ao templo, eles seguiam os horários das orações como era de costume, que reflete muito bem no livro de oração comum da igreja anglicana. Então a nossa espiritualidade ela é profundamente marcada por um ritmo litúrgico. Por exemplo, domingo passado foi Pentecostes. Por que domingo passado foi Pentecostes? Porque domingo passado foi o 50º dia depois da Páscoa, que foi quando Jesus ressuscitou. A Páscoa foi o 40º dia depois de uma quaresma de penitência e de preparação. Que antes teve a Epifania, que antes teve o Natal, que antes teve o Advento. Percebe um ritmo? Advento, prepara para Jesus nascer. Jesus nasceu, Epifania, Jesus foi batizado. Se prepara, quaresma, nós nos arrependemos. Jesus, ele morre, sacrifica, dá vida por nós. Na Páscoa ele ressuscita, 50 dias depois o Espírito Santo desce. E domingo que vem é o domingo da Trindade. Jesus veio, o Espírito Santo desceu e o Pai se manifesta. A Trindade é concretizada. Então você vê que existe um ritmo, assim como Pedro e João tinham um ritmo comunitário, nós precisamos entender a importância de como igreja termos esse mesmo ritmo. Durante esses 50 dias a nossa identidade era vermelha, era a expectativa do sangue, do fogo, do Espírito Santo descendo sobre nós. Tivemos a conferência de Pentecostes para ilustrar isso. Uma outra lição desse texto é que o templo como lugar entre o sagrado e o humano. Nós precisamos entender que somos uma igreja em células, mas nós somos uma igreja de duas asas, que também temos um templo. E gente, a igreja, o espaço físico, o templo, a igreja somos nós, mas nós precisamos nos reunir em um lugar. Lá era na Porta Formosa, versículo de número 2 de Atos capítulo 3. A beleza arquitetônica daquela porta, que era chamada de Formosa, na igreja anglicana tem essas belezas. Tem a cruz, tem um altar. Nas nossas catedrais também tem esse mapa com a frase de John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Nós temos muitos símbolos, nós temos um paramento litúrgico que segue uma programação. Nós vamos entender que nós não somos uma caixa quadrada ou 4 paredes caiadas de branco, aonde a gente vai lá, bota um púlpito e começa a pregar. Nós temos uma beleza estética, veja, aqui mesmo no telão. Ruth preparou e colocou uma espécie de um vitral, para demonstrar um pouco da igreja histórica, sacramental. É sobre isso, gente. É sobre nós entendermos a importância da estética, da beleza. Então, quando você entra no templo, a iluminação, cada detalhe, tudo isso é pensado
no que lá em Atos dos Apóstolos era a Porta Formosa. É exatamente nesse lugar em que a graça se manifesta. A igreja tem uma estética. O pastor, ele rapidamente é reconhecido. Certa vez eu fui para um funeral de um pastor, e lá tinham muitos pastores. E cada pastor que ia chegando, as pessoas estavam lá e etc. E eu me lembro, quando eu cheguei, várias pessoas se levantaram. E aí um pastor virou para mim e disse: rapaz, é impressionante. Vários pastores chegaram aqui, ninguém se levantou. Tu chegou, todo mundo se levantou. Eu disse: porque os pastores, quando iam chegando, ninguém sabia se era pastor, se era vereador, deputado, vendedor de seguro de saúde, ou se era vendedor funerário. Mas eu não usava a mesma roupa que todo mundo usa. Eu uso uma roupa própria de um clérigo. Você percebe? É uma questão de estética. Esses dias um pastor perguntou para mim: vem cá, por que você usa uma cruz? Parece que ele é vampiro, tem medo de cruz, não gosta de cruz. Problema com cruz. Gente, que moída é esse que o povo tem com cruz? Mas por que você usa uma cruz pendurada no peito? Ele estava com a camisa da Adidas. Eu disse: por que você usa essa camisa Adidas aí? Ele disse: é uma marca. Eu digo: pronto, cada um tem a sua marca. A sua é Adidas, a minha é a cruz de Cristo. Então é sobre nós sabermos que nós temos uma estética, nós temos um jeito de ser, sim. Rapaz, esses dias uma pessoa encarnou comigo e disse: e por que essa pia batismal está aqui na porta da igreja? Eu digo: o que é o batismo? A entrada da criança na família de Deus. A porta é o lugar de entrada, então por isso que o batistério está na porta. Tudo para a gente aqui tem um sentido. Gente, nada aqui é por acaso. Tudo tem um sentido. Vocês perceberam quando a gente faz a ceia, a gente bota a mesa aqui? Sabe por quê? Não é para todo mundo ver, não. É porque quando a gente bota a mesa aqui, a gente está dizendo: a presença de Cristo é a centralidade da nossa fé e da nossa adoração. Por que esse púlpito não está aqui? Porque agora a gente está declarando que a palavra de Deus é o centro, onde Cristo está sendo manifestado por meio da sua palavra. Não é por uma questão de estética, não. É por uma questão de pedagogia bíblica, sacramental, abençoadora. E o texto diz que Pedro oferece o que o templo não podia dar: cura no nome de Jesus. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele não se apoia em recursos que são materiais, nem mesmo em rituais que são externos. Ele oferece Jesus Cristo. Então, como anglicanos, nós valorizamos o sinal, o sacramento, mas nós cremos no poder daquele que nos deu o sinal e que aponta: Jesus Cristo de Nazaré. Então, baseado no texto, nós vemos em Atos capítulo 3, essa espiritualidade viva e equilibrada. Como? Através da liturgia e oração. Pedro e João, eles visitaram o templo, a estética sacramental, a porta formosa, e a missão e o poder: cura em nome de Jesus. Aquele paralítico foi curado, e eu creio, quando nós entendemos o poder da palavra e a importância dessa história e da vitalidade sacramental, nós também receberemos cura em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, somos uma igreja com raízes profundas e ramos frutíferos. Nós não somos uma igreja que se deixa abalar por qualquer coisa, não, gente. Uma pessoa chegou para mim e disse: ai, bispo, eu queria tanto me rebatizar. Aí eu: por que você quer se rebatizar? Porque rebatismo não é bíblico. Porque é tão lindo aquele vídeo em câmera lenta, entra na água, sai sorrindo, todo mundo aplaude. Não, o que você quer é um vídeo emocionante para estar nas redes sociais. Aí você quer que eu faça uma coisa que não é bíblica para poder satisfazer e você ganhar alguns likes e você se emocionar? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que existe uma só fé, um só pastor, um só batismo, um só mediador. Essa igreja, ela não rebatiza. Sabe por quê? Porque existe um só batismo. Ah, não, mas quando eu fui batizado eu era criança. E daí? Não importa, porque para nós o batismo é um sacramento. O sacramento é uma aliança que você faz, ou os seus pais fazem com você. O que era a circuncisão, senão uma aliança que era feita de pai para filho? O que é o batismo, senão um sinal sacramental?
mais uma vez, sábado passado, eu estava conversando só com pastores que são credobatistas e que creem apenas em batismo pela fé adulto e de 3 denominações diferentes. Uma tirania toda me atacando e dizendo, que absurdo é você batizar uma criança. E ele me perguntou, por que você batiza criança? Eu disse, a pergunta não é por que eu batizo criança, a pergunta é por que tu não batiza? Essa que é a pergunta. Por que essa que é a pergunta? Eu digo porque durante toda a história da igreja sempre se batizou criança. Desde o primeiro século até o século XVI. Será que durante 1600 anos todo mundo fez errado e só tu, pérola da estrela, está fazendo o que é certo? Toda a história da igreja sempre se batizou. Outra coisa, todas as igrejas batizam, com exceção das batistas, pentecostais e neopentecostais. Ele disse, não, a minha não batiza. Eu digo, porque você é um neopentecostal. O outro disse, a minha não batiza. Eu disse, porque você é um batista. Aí o outro, não, mas meu tio também não batiza, porque ele é um assembleano. Como eu disse, batistas, pentecostais e neopentecostais. Mas vai para as igrejas históricas? Ah, não, a igreja presbiteriana batiza. A igreja metodista batiza. A igreja luterana batiza. A igreja anglicana batiza. A igreja ortodoxa batiza. A igreja católica batiza. Todas as igrejas históricas só não batizam as igrejas que vieram do século XVIII para cá. A Assembleia de Deus começou em 1910. 1911 foi o primeiro culto. Pronto, a Assembleia de Deus é credo-batista. Ela é fruto do movimento anabatista. Ela não batiza. Por quê? Porque ela não é sacramental. Ela é credo-batista. Entenda a diferença? Nós temos raízes, gente. A minha filha Ruth, por uma questão de ética, eu não vou entrar em detalhes, mas ela foi morar fora, e lá onde ela morava, o pastor disse, para você continuar aqui, você precisa ser batizada por imersão. Ela disse, eu sinto muito, mas eu já sou batizada. Ele disse, mas você não foi batizada, nem adulta e nem por imersão. Ela disse, não importa se eu era adulta ou se foi mergulhando, eu já sou batizada. Não, mas a nossa igreja não aceita, então azar da sua igreja, mas eu já sou batizada. E ela segurou a peteca e não rebatizou como eles queriam. Minha filha Débora foi para os Estados Unidos, ficou lá numa escola, numa igreja, que disse, aqui nessa igreja você não pode ser líder, porque você não foi batizada por imersão e nem quando era adulta. Ela disse, então eu não vou liderar, com todo respeito. Não, mas a gente precisa de você, então me aceite como eu sou, de acordo com a doutrina que eu creio. Eu respeito vocês, vocês me respeitam. Agora vocês querem só que eu respeite vocês? Não dá. A gente vai ter que levar o seu caso para uma assembleia. Diz, pode levar, eu estou aqui para servir. Se quiser, eu estou pronta para servir. Se não quiser, whatever. Ela segurou a peteca. Ela ainda ligou para mim e disse, papai, o que é que você acha? Linda ainda disse, minha filha, tenha calma, tenha calma. Tenha calma não, minha filha. Bota o pé no bucho e mostra o que é que você crê. Fica firme. Eles deram de doido, entenderam, não sei o quê, mas a gente precisa do seu serviço. Ah, é? Ah, precisa, é? Gente, a gente tem que se posicionar no que a gente crê. A gente não pode bater fofo, não. E quando alguém vir questionar, a gente precisa se posicionar. Pois o caba lá, rapaz, me pressionou. Sábado agora, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Eu digo, aí, tá certo. Tá vendo? Tem que crer e ser batizado para ser salvo. Eu digo, o que é que o versículo termina dizendo? Quem não crê será condenado. Então você acredita que quem não crê vai ser condenado? Acredito. Então se a pessoa não crê, ela está condenada, isso mesmo. Eu digo, então sua filha de 1 ano e 8 meses vai para o inferno? Se ela morrer hoje? Não, eu disse, como não? Ela não crê. Se ela não crê, ela está condenada. Não. Ela é salva pela fé dos pais. Eu digo, quer dizer que ela pode ser salva pela fé dos pais e não pode ser batizada pela fé dos pais? Ele ficou todo sem jeito. Eu disse, batiza logo tua filha e garanta a salvação dela.
Salmo capítulo 1, versículo 3 diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós precisamos ser plantados, gente. Esse livro é sobre raiz, é sobre profundidade, é sobre você conhecer a nossa história, é sobre você estar alicerçado naquilo que nós chamamos de raízes. As raízes, elas são desde a igreja primitiva, passa pelos concílios históricos, os pais da igreja. O tronco é a reforma do século XVI, que nos ensinou a amar a escritura e ter uma fé pessoal. Os seus ramos se estendem pela comunhão anglicana através do GAFCON, 165 países, 85 milhões de anglicanos. Os seus frutos são as escolas, hospitais, missões, discipulados, serviço ao pobre e, sobretudo, as igrejas que estão espalhadas em vários lugares do planeta. Hoje nós celebramos essa herança viva que é o anglicanismo, que agora, em junho, nós estamos celebrando 135 anos de história no Brasil. Quando Lucy Kinshoff e James Watson Morrison chegaram no Brasil, os primeiros anglicanos, para começar essa igreja aqui no Brasil. O bispo Leslie Newbigin, ele disse: a igreja é o sinal, o instrumento, o antegozo do reino de Deus. Nós precisamos ser esse sinal. Mas como seremos se não tivermos o preparo necessário? Esse é um livro para você que é da família, para você que quer conhecer mais sobre a família, para você que quer ter o preparo sobre o que é ser dessa família. Enraizados na palavra, formados por uma liturgia, alimentados pelo sacramento, enviados ao mundo em sua missão. Que hoje nós possamos compreender a importância de viver um anglicanismo que tem uma herança viva até para os dias de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é sobre conhecer mais sobre a nossa própria história. É sobre estar pronto a viver aquilo a qual o Senhor nos chamou para desfrutar como igreja do Senhor. O anglicanismo é uma linda expressão desse ramo histórico. Sim, a igreja ela é diversa. Existem muitas faces, muitas cores, existem muitas maneiras de se apresentar. E eu honro e abençoo a igreja de Jesus, espalhada nos 4 cantos da terra, aquelas que são católicas, ortodoxas, evangélicas, protestantes, pentecostais. Eu abençoo, ó Deus, as diversas expressões e formas de ser, mas aqui nós nos colocamos com o nosso ethos, com o nosso jeito. Nós temos a honra de sermos cristãos e de, como evangélicos que somos, representarmos uma identidade e não termos vergonha nenhuma de sermos quem somos. E assim hoje nós nos colocamos diante de Ti, buscando na fonte o que há de profético e clamando pelo Senhor para sermos direcionados na missão. E assim eu abençoo todo o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra? Então vamos aplaudir forte a Jesus.